volta para o terceiro bloco da edição de hoje, agradecendo a você que continua conosco, continua na Band. Neste bloco nós temos o prazer de receber o psiquiatra Bruno Moura Lacerda, que é especialista em medicina do sono. Tudo bem, doutor Bruno, como vai? Bom dia, José. Tudo bem. Prazer recebê-lo. Quais são os principais transtornos envolvendo essa questão do sono? É a apneia? Veja bem, José Pinto, nós sabemos que existem 85 distúrbios relacionados com o sono, né? Eles estão agrupados em 8 categorias. O grupo mais comum é o grupo das insônias, seguido do grupo da apneia obstrutiva do sono, seguido do grupo dos distúrbios respiratórios do sono e mais especificamente da apneia obstrutiva do sono. E a apneia é um problema não somente para quem sofre, porque a companheira, se ele for casado, vai ter dificuldade em dormir em função daquele barulho, né? Isso. Do ronco. Isso. Quando nós estamos diante de um paciente, principalmente acima de 50 anos, que tem uma queixa de fadiga, que essa fadiga não é bem explicada, a gente vai em busca de alguns sinais e alguns outros sintomas. Um que leva bastante atenção no consultório, que a gente enfatiza, é a questão do ronco e das pausas obstrutivas durante o sono, né? Muitas vezes a gente tem que checar essa informação com a esposa do paciente, pois é um distúrbio mais comum nos homens, principalmente acima dos 50 anos. Então a queixa é de ronco, né, de pausas respiratórias durante a noite, obstrução respiratória, essa fadiga, entendeu? Um cansaço que o indivíduo acha que dormiu a noite inteira e na verdade não dormiu bem, porque durante a noite ocorre uma redução do fluxo ventilatório ou mesmo uma obstrução total deste fluxo, e isso faz com que diminua a quantidade de oxigênio nos tecidos e aumente a quantidade de gás carbônico no sistema nervoso central, e isso leva a um despertar. O indivíduo não se dá conta que despertou e no dia seguinte ele está cansado e não sabe por quê. Isso prejudica inclusive a profissão dele, né? Com certeza. A gente sabe que os distúrbios do sono em geral, eles têm relação com o risco de acidentes, acidente de trânsito, acidente de trabalho, né? Diminui a capacidade laboral, capacidade acadêmica de qualquer indivíduo, entendeu? Aumenta a chance de distúrbios cardiovasculares, né? Metabólicos, e mimetiza muitas vezes os transtornos psiquiátricos, né? Ele muitas vezes assemelha-se a um transtorno psiquiátrico, mas na verdade nós teríamos que tratar a doença de base e sim o distúrbio do sono. E agravam, como podem também desencadear os transtornos. Quem tem esse problema, está nos acompanhando agora, se automedicar não é o melhor caminho, né, doutor? Não. Como eu falei anteriormente, o principal grupo é o grupo das insônias, né? Sendo mais prevalente a insônia psicofisiológica ou a insônia aprendida. O indivíduo começa a ter pensamentos ruminativos, né? Pensamentos com desfechos ruins, começa a associar a noite, não é, a sua cama, né, o quarto, com mais uma noite de estresse, né, porque como ele não consegue dormir, então ele aprende de forma negativa que a noite é um período difícil para ele. E muitas vezes, né, para tentar minimizar os danos no dia seguinte, o indivíduo passa a fazer uso de álcool, né, passa a fazer uso de substâncias, de álcool ou substâncias que são inibidoras do sistema nervoso central. Só que muitas vezes, além de haver o risco de dependência, claro, né, um medicamento que é muito comum nos consultórios, né, e que a população muitas vezes chega fazendo uso, né, porque consegue com algum parente, algum amigo, são os benzodiazepínicos, né, aqueles medicamentos tarja preta. Aqueles medicamentos, quando usados acima de 6 semanas, eles podem gerar dependência. Então, tanto o profissional que prescreve, tanto quem começa a fazer uso dessa medicação deve saber disso, que pode ficar preso nessa medicação, porque gera uma ativação do sistema de recompensa que nós temos a nível cerebral e libera um pouco de dopamina. Então o paciente sente um pouco de prazer, por isso a dificuldade de deixar o medicamento. De interromper, né? Isso. E o álcool também gera um pouco de prazer. Só que muitas vezes o paciente não tem só insônia, ele tem, na verdade, uma apneia, como eu falei, que é o segundo grupo mais comum. Então essas substâncias inibidoras do sistema nervoso central, elas causam um relaxamento da via aérea. E com isso propiciam, pioram, agravam o distúrbio respiratório, piora o ronco, por isso que muitas vezes os indivíduos, né, até percebem que há um agravamento do como ronco. É o tratamento? Eu queria que o senhor falasse um pouco do tratamento. O tratamento para insônia, esse tipo de insônia que eu falei que é psicofisiológica, essa preocupação, né, com o sono, que o indivíduo começa a ficar muito ansioso, né, com o período da noite e com a repercussão do dia seguinte, primeiramente é feito um trabalho cognitivo, né, que ele entenda
que ele pode gerar esse sono espontaneamente, entendeu? Mas, por vezes, a gente tem que fazer uso de medicação e aí a gente busca medicamentos que não causam dependência, entendeu? Para esse fim. E aí a população tem que ter cuidado porque, em geral, os medicamentos que induzem uma sonolência, ou eles geram dependência, em grande parte, ou abrem o apetite, certo? E muitas vezes podem ganhar peso, né? Podem tornar-se diabéticos. Então tem que procurar um profissional especializado. E aí pode criar outros problemas, né? Outros problemas. Quanto mais cedo tratar, melhor. Quanto mais cedo tratar, melhor. Quais são aqui na cidade do Natal, o senhor atende aqui na cidade do Natal e também em João Pessoa. No caso aqui do Rio Grande do Norte, no Instituto do Sono e Transtornos Mentais aqui do Rio Grande do Norte, quais são os principais casos que o senhor atende? Bem, o carro-chefe realmente é tanto a questão da insônia, quanto mais relacionado à psiquiatria, à depressão e ansiedade. E esses grupos, na verdade, eles estão interligados, porque dentro da psiquiatria, 60% dos pacientes que apresentam depressão, eles queixam de insônia, principalmente a dificuldade de iniciar, manter o sono e, na verdade, principalmente o despertar precoce. O indivíduo acorda mais cedo do que o normal e tem dificuldade de iniciar o sono. Isso para o quadro depressivo. E quando a gente trata esse indivíduo, 40% ainda tem uma insônia residual. E isso aumenta a chance de cronificação dessa depressão. Então, a gente tem que tratar bem, tem que deixar esse indivíduo dormindo bem. Para os transtornos de ansiedade, cerca de 40% de quem chega muito ansioso no consultório apresenta uma queixa também de insônia. E o mais comum é a insônia inicial para o ansioso. Para o depressivo seria essa insônia terminal, a dificuldade, né, em pegar o sono. Ele tem um despertar mais precoce que o normal. E para a ansiedade, essa dificuldade em iniciar o sono. E aí gera prejuízo no dia seguinte. E atividade física pode contribuir de alguma forma? Com certeza. Todos os pacientes que chegam lá no consultório, só os que não podem realmente realizar alguma atividade física, mas eu sempre enfatizo isso. A atividade física é importantíssima para todos nós, né? Melhora a qualidade do sono, né? Uma outra patologia que é muito comum nos consultórios é a questão hoje da fibromialgia, né? As dores que os pacientes sentem, dores crônicas, né? Que muitas vezes incapacitam, e a gente sabe que a atividade física e um sono restaurador melhora o quadro desses pacientes, né? Mas para o quadro depressivo, a gente sabe que a atividade física, ao longo prazo, ela libera endorfinas, libera substâncias que geram prazer, então dá uma sensação de bem-estar, e a curto prazo reduz a ansiedade. Em relação à questão da depressão, ainda existe um preconceito no sentido das pessoas não admitirem serem deprimidos? Sim. Isso aí a gente encontra ainda no consultório. Muitas vezes as pessoas, elas retardam a ida ao consultório porque tentaram muitas vezes buscar ajuda com amigos, com a própria religião, que é importante, mas que muitas vezes não conseguem, né, fazer com que o indivíduo volte a funcionar como funcionava normalmente. E isso é um agravante porque quanto mais tempo o indivíduo permanecer nesse quadro depressivo, mais difícil é o tratamento e essa depressão ela pode agravar-se. Então o ideal é que o indivíduo que se sente com humor deprimido, perdeu o prazer em realizar suas atividades, apresenta sentimento de inutilidade, culpa, pensamento suicida, entendeu? Fadigado, uma alteração do sono, do apetite, por mais de 2 semanas, deve procurar um profissional. Perfeitamente. Gostaria de agradecer ao diretor do Instituto do Sono e Transtornos Mentais, aqui na cidade do Natal, Dr. Bruno Moura Lacerda. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Lhe passo o Jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Obrigado. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha. Tenha um ótimo e produtivo dia. Um grande abraço e até mais.